Você vai realizar uma declaração de ITCD, mas não tem muita certeza dos critérios a serem empregados nessa declaração de valores. Se você errar, o que pode acontecer? Sem dúvida, um dos pilares na hora de realizarmos uma declaração, não só de ITCD, mas de qualquer imposto, é termos a real noção do critério a ser empregado pelo órgão fazendário no momento de uma fiscalização. Me acompanhe aqui nesse raciocínio. Quando você vai declarar um imóvel para uma determinada transmissão, você tem alguns valores que podem ser adotados em tese. Você pode adotar o valor para fins de IPTU, você pode adotar o valor histórico de aquisição que consta lá do imposto de renda. Se existente, você pode adotar um valor de tabelamento para fins de incidência de ITBI, ou você pode adotar um valor para fins de mercado, um valor de mercado aproximado. Então são algumas as possibilidades, repito, em tese, quando estamos diante de um determinado bem. Claro que no caso dos imóveis eu citei aqui vários parâmetros, o que vai, muito provavelmente, causar uma confusão para quem não está muito acostumado com o tema. Quando estamos diante de outros bens, essa confusão pode não ser tão grande, como por exemplo, bens automóveis, a gente pode estar diante da tabela FIP, ou mesmo do IPVA, que é um tabelamento feito pelo Estado, certo? Mas diante dessa possível confusão de valores, o que é o mais importante, o que é o pilar, ao menos para eu iniciar uma estratégia jurídica consistente relacionada a uma declaração e pagamento de imposto? É eu conhecer o critério empregado pelo órgão fazendário, certo? Aqui, eventualmente, alguns colegas que às vezes são mais do direito civil, esse direito civil clássico, né, de família, ou mesmo colegas do trabalhista, podem não gostar do que eu vou falar. Mas algo que eu percebo, e é natural dessas áreas, pelo menos essa é a minha leitura, é que esses colegas eles estão muito acostumados a olhar para os fatos e olhar para a jurisprudência. Fatos e jurisprudência. E eu sempre ressalto muito para os colegas que estão comigo, para os meus alunos, que quando estamos falando de tributação, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos olhar fato, norma e depois jurisprudência. E aqui eu não estou fazendo uma gradação de importância. Eu estou trazendo 3 pontos de apoio para que o teu raciocínio ele fique completo. Dessa forma, você vai conseguir evitar surpresas, porque eventualmente você chegou à conclusão que o entendimento a ser aplicado naquele teu caso seria diretamente o que você viu na jurisprudência. Só que o órgão fazendário, quando ele vai realizar a sua fiscalização, ele não se apoia em regra na jurisprudência. Ele se apoia nas normas vigentes. Então é muito importante que você tenha essa leitura. Não importa de qual área você venha. Aqui, no aspecto tributário, você vai precisar olhar fato, norma e jurisprudência. O fato, porque é onde tudo surge. A norma, porque é de onde você tira a previsibilidade do teu caso, de onde você tira o que é esperado por parte do órgão fiscal, que vai se ater à norma. E por último, a jurisprudência, em que você entende, no contexto da tua situação concreta, no contexto do teu estado, se existe algum questionamento, alguma forma de saída que você possa trazer para o teu cliente no âmbito do Poder Judiciário. Então, resumindo esse primeiro bloco de raciocínio, eu colocaria para vocês aqui que precisamos ter muita atenção dentre todos esses critérios que eu posso me utilizar. Qual é o critério que o órgão fazendário adota? Qual é esse critério? Porque é esse critério que ele vai aplicar quando eventualmente selecionar a minha declaração para uma fiscalização, certo? Mas e quando eu tenho um emprego de um critério diverso? Aqui nós entramos em algo que pode ser conhecido como arbitramento, pode ser conhecido como notificação de lançamento, pode ser conhecido como lançamento de ofício. Cada estado, e muitas vezes até dentro do estado, de acordo com o imposto, vai dar um nome diferente para
o que eu vou colocar aqui agora. Mas eu preciso que você entenda a natureza, a essência, porque quando acontecer aí no teu estado, e tomara que não aconteça com você, porque você vai entender tudo que está fazendo e não vai passar por esse tipo de situação, mas quando eventualmente você ou um colega seu recebe uma notificação, vamos chamar de notificação, ok? Você recebe uma notificação, é aquele momento em que o fisco está discordando dos valores que você atribuiu e está atribuindo um novo valor. Tudo bem? Então você foi lá para um determinado bem de transmissão, constante da transmissão, você atribuiu o valor de 1 milhão, mas o fisco veio e falou assim, não, isso aqui não vale 1 milhão, isso aqui vale 1,5 milhão, certo? É importante destacar que hoje, né, já podemos dizer que é bastante consolidada a necessidade de o Estado trabalhar aqui respeitando ampla defesa e contraditório. Então, quando acontece essa notificação, que repito, como falei agora há pouco, você pode receber essa notificação com nomes diferentes, mas aqui eu vou chamar essa notificação de arbitramento, é quando o fisco ele arbitra esse valor, discordando de você. É importante que você entenda que será aberto um prazo para a discussão desse valor, tá? E por que propositalmente eu estou utilizando, dentre os nomes que a gente pode selecionar aqui, eu estou utilizando o que talvez gere mais confusão, justamente para que você entenda que independe do nome o que vai acontecer aqui. Não é porque eventualmente essa notificação tem nome de arbitramento que eu vou confundir isso com arbitrariedade. Não, de jeito absolutamente nenhum. Eu, aliás, como cidadão, como estudante do direito, como professor, eu acho o nome arbitramento muito infeliz. Justamente porque a partir do momento que eu olho para esse nome e trago a semântica dele, eu posso acabar chegando à conclusão que o Estado está arbitrando aquilo ali, mas não é isso que acontece. A partir do momento que eu recebo essa notificação, ainda que ela tenha o nome de arbitramento, o que eu preciso fazer? Preciso ler com muita atenção esse conteúdo. Porque muitas vezes você pode estar recebendo uma notificação ou recebendo um conteúdo que nem notificação é. Que às vezes você olha e está escrito lá que esta mensagem não configura início de fiscalização. Às vezes é só um aviso. Às vezes é o órgão fazendário falando assim, olha, eu suspeito que tem algo de errado aqui. Você quer dar uma revisada nisso antes de repente, eu levar isso para uma outra fase? Então, o primeiro passo é você prestar muito atenção no conteúdo que chegou a você ou, eventualmente, chegou ao seu cliente. Leia tudo com atenção. Não leia, como eu digo, na diagonal. Leia tudo, no detalhe, até o finalzinho, porque muitas vezes esse tipo de aviso está lá no final dessas informações que chegaram. Tudo bem? Se você chegou até aqui e esse vídeo está te ajudando, clica aqui em curtir, segue esse canal para que você consiga receber outros vídeos que tratem de assuntos tão importantes quanto esse. E deixa um comentário aqui para eu entender o que foi mais interessante até agora. Mas se estivermos falando de uma notificação de lançamento de ofício, de discordância, de arbitramento, você vai ver um prazo nessa notificação. Obviamente você verá um prazo. Até porque quando o Estado discorda e traz um novo parâmetro, ele precisa te dar um prazo até para o benefício dele mesmo, porque o agente público que está responsável por aquela verificação, ele precisa que esse procedimento tenha início, meio e fim. Então ele vai te dar um prazo, vai estar escrito nessa notificação. Então verifique esse prazo, veja a partir de quando esse prazo está sendo contado e, obviamente, verifique com o seu cliente, por exemplo, quando é que esse recebimento aconteceu. E aí a gente chega num outro aspecto muito importante. Esse aspecto muito importante é a forma de discussão desses valores que estão sendo atribuídos pelo Estado. Essa forma de discussão, ela varia de estado para estado. Você vai precisar, a partir da realidade do teu estado, entender o que está acontecendo, se debruçar sobre a norma específica, porque essa forma de defesa, em regra, ela está prevista nos próprios atos normativos que estão informando essa notificação que você recebeu. Então, como essa defesa pode ser feita? Necessariamente será feita por meio de um parecer realizado por um corretor? Será feita por meio de um laudo realizado por um engenheiro? Será feita por meio de uma peça profissional produzida a partir de um profissional cadastrado perante o órgão e você vai pagar essa taxa para o órgão e esse órgão vai acionar um profissional para fazer essa peça que muitas vezes é chamada de avaliação contraditória, certo? Então são muitas as formas de defesa. E qual é o ponto crítico aqui? Você precisa entender a forma de defesa no teu estado para que você não perca tempo e, eventualmente, dinheiro. Porque se você não verifica a forma correta de defesa e apresenta uma defesa que
não se encaixa naquele contexto normativo do teu estado, essa defesa simplesmente não será conhecida. Então isso aqui é muito sério, tá, pessoal? Se você é profissional e atua com inventários ou planejamento patrimonial e sucessório, você privilegia conhecimento, decisões que tragam segurança jurídica para o teu cliente e para você, você pode ser acompanhado por mim e pela minha equipe fazendo parte da mentoria em inventários e planejamento patrimonial e sucessório. É só verificar no comentário que está fixado aqui nesse vídeo. Um outro ponto de atenção que eu coloco aqui para você é o seguinte: muitas vezes os colegas, isso acontece muito com o advogado, ele intuitivamente traz o seu conhecimento, a sua experiência do Poder Judiciário e aplica no processo administrativo. E eu sempre faço a seguinte comparação. Imagina que nós estamos lá no Poder Judiciário diante de um futebol de campo, certo? Em que a bola tem um determinado tamanho, o campo tem um determinado tamanho e o campo ele é de grama. E você muda o esporte quando vem para cá, ou melhor, você não muda o esporte, mas você muda algumas características desse esporte. Vou dar o exemplo. Lá é um futebol de campo, na grama. Aí você vem para um futebol de quadra, ou mesmo para um futebol de areia. Você olha e identifica que é futebol, não é verdade? Processo de um lado, processo do outro. Então é mais ou menos a mesma coisa, não é? Mas existem diferenças significativas. E você não pode cair na besteira de sair lá do Poder Judiciário, usando aqui o nosso exemplo de chuteiras de trava, com determinado raciocínio na cabeça, e vir jogar na quadra. Você vai escorregar, você vai cometer erros, e muitos erros, porque aqui a quadra tem uma superfície diferente, um tamanho diferente, e inclusive existem regras diferentes também, apesar da essência ser a mesma, né? Jogadores de linha com a bola no pé e goleiro pode colocar a mão na bola. A essência é a mesma, mas existem muitas diferenças. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque existem muitos colegas que saem do Poder Judiciário vindo para o processo administrativo pensando que tudo que é aplicável lá será aplicável aqui. E muitas vezes isso custa tempo e dinheiro, certo? Então isso aqui é muito sério, pessoal. Apesar de ser uma dica colocada aqui num canal aberto, né, em que é só você estar aqui para absorver essa dica, essa é uma dica seríssima, porque nós podemos estar falando de uma injustiça que você deixa de desfazer. Caramba, Jonatas, como assim uma injustiça que você deixa de desfazer? Veja aqui comigo. Se o Estado, e estatisticamente o Estado ele vai errar, claro que o Estado vai errar. O Estado atribui 2 milhões a um determinado bem, mas esse bem, o valor real dele, já estudados os critérios a serem empregados, não era para ser de 2 milhões, era para ser de 1,5 milhão. Se a tua defesa for feita corretamente, o Estado ele vai receber essa informação e vai trazer esse parâmetro de 2 milhões para 1,5 milhão. Se você fizer bem o teu trabalho, essa diminuição ela vai acontecer. Mas se você não conseguir levar esses elementos que vão fazer com que essa justiça aconteça, com que essa injustiça desapareça, essa injustiça vai continuar lá, porque você não fez o teu trabalho. Então entender as regras do processo administrativo é algo muito, muito, muito importante para o colega que trabalha aqui com esse tributo que tratamos hoje, que é o ITCD. Certo? Se você não é profissional, mas está aqui em busca de soluções, em busca de conhecimento, eu vou ter o maior prazer em indicar para você um dos meus alunos que já estão acostumados a resolver esse tipo de problema, e às vezes você está aí se preocupando com algo que é muito simples para um colega que está aqui estudando comigo. É só você ir no primeiro comentário desse vídeo e entrar em contato. E tem um outro aspecto que eu somo a isso, que também é muito importante, que é o seguinte: nesse contexto de reforma tributária que estamos vivendo, né, a reforma tributária já teve determinados atos importantes, mas hoje, no momento em que esse vídeo é publicado, nós ainda temos alguns atos importantes que estão pendentes de ocorrência. Então eu diria que nós estamos no meio do caminho na reforma tributária. Você tem ouvido falar, se você faz parte da área efetivamente, você tem ouvido falar muito do tal do IVA dual, a reforma do consumo, e obviamente isso está acontecendo. Mas essa discussão ela tem ofuscado o maior crescimento de importância que está acontecendo com uma das espécies que nós temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro, que é o ITCD. O ITCD está tendo a sua importância muito, muito, muito aumentada. E isso deve impactar a importância que você dá para este imposto. Porque quando eu digo que a importância do ITCD está aumentando, eu digo que isso
terá impacto em eventuais fiscalizações, terá impacto em eventuais montantes, terá impacto em valores pagos, terá impacto em valores não pagos e seus respectivos encargos que vão ser cobrados daquele cliente que foi assessorado por um profissional que não sabia muito bem o que estava fazendo. Então, algo que eu tenho deixado muito claro para os meus alunos é: entendam o contexto em que estamos vivendo para não serem surpreendidos pelas mudanças que já estão acontecendo. E aí, se o colega chegou até aqui e às vezes pensa assim: Jonatas, mas você está falando isso porque você é especialista no imposto e de repente está puxando a sardinha. Então eu vou enumerar alguns fatos que você pode buscar aí para verificar na realidade que algumas coisas estão acontecendo. A aprovação do PLP 108 traz uma mudança de categoria em termos normativos para o ITCD, fazendo com que discussões de base de cálculo que muitas vezes faziam com que essa base ficasse menor, agora essas bases serão consideravelmente maiores a partir da aprovação do PLP 108, que deve acontecer nos próximos momentos. Alterações substanciais de sistema de quadro de servidores voltados para a fiscalização desse imposto. E aí você pode colocar vários estados aqui, você pode colocar São Paulo, Minas Gerais, pode colocar Goiás, pode colocar Amazonas, pode colocar Amapá, pode colocar Pernambuco, enfim. A gente pode citar uma série de outros estados e situações específicas que estão acontecendo nesses estados, seja em relação à alocação de servidores, seja em relação a alterações de sistema, por exemplo, e a forma do estado colher esses dados. Faço a ressalva aqui de que tudo que eu estou mencionando nesse vídeo, e assim são tanto os meus vídeos públicos quanto os meus vídeos dentro da minha comunidade, tudo, absolutamente tudo, é informação pública. Então, se vocês buscarem na internet sobre esses estados, vocês vão conseguir verificar tudo que eu estou falando aqui. Não existe nada de eu sei disso porque eu estou aqui dentro, eu conheço alguém que trabalha no Pernambuco. Não conheço ninguém que trabalha no Pernambuco, não conheço ninguém que trabalha em nenhum desses estados que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Isso é tudo colhido a partir da nossa atuação junto a colegas que estão aqui, que trazem essas notícias para nós, notícias que estão muitas vezes nos próprios portais desses órgãos, ou enfim, né, acabam chegando por nós por meio de vias públicas de comunicação como redes sociais, ok? Então, o meu alerta é: cuidado para que esses valores declarados incorretamente não façam com que o seu cliente pague por uma imperícia sua. Entenda o momento e cuide para que esses valores, na sua mão, eles não sejam declarados incorretamente, porque nós estamos em um momento em que errar com o ITCD está cada vez mais caro. Em resumo, o profissional que atua hoje com sucessões, seja por meio do inventário, seja por meio do planejamento patrimonial e sucessório, e colegas familiaristas que, infelizmente, em regra, não gostam de estudar o imposto, acabam pensando que um divórcio, por exemplo, vai ser resolvido em guarda, em outras questões de família, que obviamente são muito importantes. Colegas familiaristas que atuam também com a repercussão tributária de um acordo no divórcio, precisam entender que as coisas estão mudando. As coisas estão mudando e o profissional que atua precisa se proteger. Se proteger como? Com conhecimento. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, clica aqui no joinha para poder esse vídeo ser distribuído para outros colegas. Se inscreve no canal também para você poder receber outros conteúdos técnicos e relevantes aqui da nossa área de estudo. E comenta aqui, muitas vezes eu produzo vídeos a partir das questões que surgem aqui. Você pode colocar uma pergunta ou mesmo sugerir um conteúdo para que a gente possa abordar no próximo vídeo, tá? Um abraço e até mais!